Exatamente. Vai 1 Coríntios 1:24. Cristo é que é a sabedoria e o poder de Deus. E Daniel entendeu que essa visão da história é a mente de Cristo. E que diz aqui, já vou terminar, diz: seja bendito o nome de Deus dos séculos sem séculos, porque seus são o poder e a sabedoria. Ou seja, isso foi o que percebeu Daniel, a essência, que é compreender tudo isso da história, de princípio a fim. Esse é o poder de Deus que controla todo. Essa é a sabedoria de Deus que entende todo. Ou seja, esse é o verbo de Deus com o Pai, Cristo. E agora, isso começa a ser desmiuçado na seguinte frase: Ele muda os tempos e as cidades. E como muda os tempos e as cidades? Tira reis e coloca reis. Depois da sabedoria dos sábios acerca dos tempos. E os tempos se conhecem pelos reis que são tirados e pelos reis que são colocados. Quando Deus tirou o rei da Babilônia, acabou o tempo da Babilônia. Deus tinha um trabalho que fazer em função do propósito eterno. Tinha que cocinar Israel, liberar Israel de idolatria, e colocou 70 anos na Babilônia. Temos que compreender por que Deus permitiu Babilônia 70 anos. Porque tinha que cocinar Israel. Já quando o frango estava pronto, então Deus mudou os tempos. E sabe como mudou? Tirou os reis da Babilônia, colocou os reis da Pérsia. E se o Pérsia disse: Israel, volte para a sua terra, tem que construir o templo, tem que orar por mim. Saiu, terminou o cativeiro. Quantas coisas são tipologia da saída do cativeiro para Israel? Acaso não temos entre nós estudado esses princípios da restauração da casa de Deus? Todo o mistério de Cristo está incluído aí dentro, em tipologia. Aí você encontra muitos capítulos da Bíblia, porque isso é o poder e a sabedoria de Deus, que coloca reis para cumprir sua vontade, depois tira este e coloca o outro, e chega o tempo da Pérsia. Mas Deus não ia permitir que a palavra dele ficasse só com Israel, porque Deus falou que Israel era a semente de Abraão para bênção de todas as famílias da terra. E ele não ia levar o evangelho em hebraico, sino em grego. Então tem que tirar os reis da Pérsia e colocar um chifre grande, que se chamou Alexandre o Magno, que conquistou aqueles impérios. E aí se traduziu o Antigo Testamento para a Septuaginta, que usaria Jesus e os apóstolos no Novo Testamento. E se falaria em grego. E o Evangelho sairia só de Israel para ir para todas as partes. E por isso o Novo Testamento em grego. Por isso depois de Pérsia tinha que vir Grécia. Deus muda os tempos e as estações. E cada tempo tem suas sinais. Você vê as sinais, tirou a Babilônia, colocou outros reis. Quando você vê a mudança da história, da época, que a época entrou num período distinto do anterior, com outras pessoas. Até aqui se fizeram as coisas desta maneira, mas agora Deus começou a fazer um trabalho diferente. Mudou o kairos, mudou a oportunidade, as circunstâncias oportunas, diz essa tradução da palavra kairos.
E hoje, quando olhamos para trás e vemos aquele chifre que foi quebrado assim, esse foi Alejandro Magno da Macedônia. E os 4 chifres que saíram, asas ou cabeça de leopardo, isso são os 4 diabos, os 4 generais de Alejandro, nos quais foi dividido o reino, Macedônia, Trácia, Síria e Egito, passando de cima o Seleuco, o Ptolomeu. Essas são as sinais dos tempos. Quando Deus tira esses reis e coloca outro rei, que é Roma, e Paulo está no tempo de Roma, e João está no tempo de Roma, e Paulo tem lido Daniel, e Daniel ajuda a entender a Paulo o cronograma da economia divina. Quando tem que virar este bolo e passar de baixo para cima e de cima para baixo, para que se cocine onde está cru, e este não se queime aqui, senão que comece a se cocinar no outro lado. Essas são as sinais dos tempos. Deus muda os tempos, tirando reis e colocando reis. Quando Paulo estava o Império Romano. Nós alguns estavam falando de uma vinda de Cristo e se esqueciam das sinais dos tempos, a apostasia e a manifestação do filho da perdição. De onde sairia esse filho da perdição? De meio de 10 chifres que sairia na 4ª besta. E essa seria a sinal vermelha antes da vinda de Cristo. E quem são esses 10 chifres da 4ª besta? Leia a história, o que aconteceu com o que era o Império Romano. Quem chegou a ser o Império Romano? A União Europeia, que se estabeleceu com os 10 nações, tratado político de União Europeia. Essas são os sinais dos tempos. E que diz o tratado final, o último tratado da União Europeia? Que eles entregam seu poder e autoridade a um chifrinho que surge entre eles, que se engrandece, se opõe contra Cristo, a igreja, governa 3 anos e meio e é o último. Dois fatos eu apresento a vocês. Fatos. Não vou interpretar para vocês, vou apresentar fatos. O que a profecia diz é que aquele chifre que surge entre os 10 que surgem no final da história do Império Romano, no seu tempo da União Europeia, aquele que surge no meio deles, aqueles selos entregam seu poder e autoridade a quem que entregam, diz Apocalipse 10, a quem entregam os 10 chifres, sua autoridade. A besta, esse é o último chifre antes da vinda de Cristo. Essa é a profecia. Agora, se conhece um pouco de história da União Europeia e do que aconteceu nos últimos tempos, esses são fatos, não são inventos, são fatos históricos. Mas você está abrindo o passado, imaginando o futuro, e está discernindo as sinais dos tempos presentes. A Bíblia diz que a maioria não entenderia. Isso está escrito em Daniel. Os ímpios não entenderão, os entendidos entenderão. Os entendidos farão, agirão, trabalharão, instruirão a muitos. Esse é o trabalho dos sábios nos últimos tempos. E vou terminar lendo essa passagem em Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Depois de Ezequiel, vem Daniel antes de Oséias. E termino, graças por suportar até aqui.
verso 31, que é a sinal que deu Jesus, quando se tira o contínuo sacrifício e se estabelece a abominação desoladora que é embaixo da besta. Então diz o verso 31, aí começa a grande tribulação. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício costumado, estabelecendo a abominação desoladora. Esse é o momento que começa a grande tribulação. Mas o personagem que faz isto no 31 já começou a agir desde o 21. Mas passa o 32. Aos violadores da aliança, os seus apóstatas do pacto, ele, o seu anticristo, com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. Como Paulo confirmava as igrejas. É necessário que através de muitas tribulações entre o reino, assim eram confirmados. E que diz aqui? Se tornará forte e ativo o povo. Que disse Jesus? Quando veiais, se não vê, não acontece. Mas quando veais todas estas coisas acontecendo, erguimos as cabeças, porque vossa redenção está perto. Isso é a maneira de confirmar a igreja. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Oxalá você seja entendido, para que ensine também esta parte do Evangelho eterno a outros. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao cair neles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Ou seja, não está no mesmo espírito, mas está lisonjeado. Alguns dos entendidos, por isso falou, se é necessário, disse Pedro, alguns cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Para isso este tempo. Até o tempo do fim, porque se dará ainda um tempo determinado. E depois começa a falar desse anticristo, com as palavras que depois usa Paulo em 2 Tessalonicenses 2. Este rei fará segundo sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Isso que Paulo disse, se sentará no templo de Deus como Deus. Não se lembram que eu costumava falar disto, disse Paulo. Então, amados, a sabedoria e o poder de Deus são Cristo, e se expressam na sabedoria acerca do governo de Deus por Cristo na história, conhecendo a mudança dos tempos e as sinais dos tempos, que são a hora das mudanças. Não seja que passe um trem e nos deixe. Então vou parar aqui. Obrigado. Vamos orar, os que queiram orar comigo. Querido Pai, graças te damos, que nos concedes ler também estas porções, envolvendo nas tuas mãos a leitura minha e dos meus irmãos, e a interpretação que o Senhor mesmo coloca em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Alguém deixa aqui na parede, se queira parar.